Nessa quinta-feira rolou o Latin America Games Showcase, que é o evento de jogos que reúne produtoras e desenvolvedoras da América Latina. E nesse evento teve muita coisa legal, muita coisa brasileira legal, muita coisa da América Latina. E uma coisa que eu percebi sobre o evento em si é que, diferente dos outros eventos que a gente tem nesse período, né, que é o evento da PlayStation, o evento do Xbox, o Xbox Game Showcase, o Summer Games Fest mesmo, que são eventos muito maiores do que esse da Latin America. Esses eventos, eles são muito focados em jogos AAA, e a gente sabe que a indústria ela já tá um pouco saturada, então tem toda aquela questão de jogos AAA, a questão de inovação, questão de o jogo tem que trazer um retorno, então tem várias outras questões que envolvem um jogo AAA, o que é diferente de um jogo indie. A gente já sabe que um jogo indie, geralmente, ele tem uma liberdade muito maior do que um jogo AAA. E isso se reflete tanto na indústria de games lá de fora, quanto aqui de dentro também. Uma coisa que eu tava pensando durante esse evento, enquanto passava, é o quão diverso é a criatividade dos desenvolvedores da América Latina em relação aos desenvolvedores indies mesmo do resto do mundo, da indústria indie lá de fora também. Os desenvolvedores latino-americanos, eles têm alguma coisa que puxa ainda mais para a diversidade. Eles têm, até como a própria apresentadora mesmo do Latin Americas falou, a gente tem uma coisa que a gente consegue pegar gêneros diferentes e fazer uma mistura que fica muito legal. A gente até vê isso com outros jogos por aí, né, no que saem, outros jogos indies que acabam sendo lançados, mas nada na mesma escala, porque você pega um jogo, qualquer jogo que apareceu ali, foram 78 jogos, se eu não me engano, ou mais de 80, mas cada jogo extremamente um diferente do outro, e cada jogo único também, cada jogo com a sua peculiaridade, e isso é muito legal também. A indústria, ela precisa se renovar, e para comemorar ou celebrar esse evento que teve, para celebrar esses jogos que foram mostrados, eu separei uma listinha aqui com 10 jogos, que foram os jogos que mais me chamaram a atenção durante o evento, e são jogos assim que ou eu já fui correndo durante o evento mesmo para adicionar na minha wishlist da Steam, ou que eu vou ficar muito de olho a partir de agora. O primeiro jogo que eu queria trazer aqui é o Canvas Inferno. Esse é um jogo que, pra mim, ele soa muito diferente do que outros jogos se propõem a fazer, principalmente só olhando o trailer. A sinopse do jogo, inclusive, ela é muito abstrata também. Então a sinopse dele é basicamente: o inferno está sumindo da memória humana e você recebeu a missão de eternizá-lo em uma pintura renascentista. Construa uma tela viva, peça por peça, trace os limites do pecado e firme pactos com lordes demônios que mudam as regras do jogo neste board game estratégico e roguelike. Esse é um jogo que, pelo trailer, ele não explica muito bem o que você tem que fazer, mas que aparentemente você vai ter que montar um board game ali com algumas peças e formar algumas pinturas. Esse jogo me chamou muita atenção também porque a arte dele é muito bonita, ela inclusive me lembra um pouco a arte do Metaphor Refantasio, inclusive algum dos monstros que aparecem ali no Canvas Inferno é um monstro muito parecido também, que aparece no Metaphor. Então é um jogo que me chamou muita atenção, eu fiquei muito curioso. A demo dele tá disponível na Steam, é um jogo que eu já baixei a demo aqui, inclusive, que eu vou jogar pra ver do que se trata mesmo, porque é um jogo que é bem diferente do que a gente tá acostumado de ver. Canvas Infernum. Your penance has only just begun. O segundo jogo que eu queria trazer aqui é Artios. Artios é um side-scroller 2D que você tem que jogar numa velocidade muito alta. Então ele lembra jogos como Sonic, ele lembra jogos como Pizza Tower também, que são jogos que você tem que correr de um lado pro outro numa velocidade absurda ali na tela. Esse jogo já tá com a demo também disponível na Steam, ela foi lançada durante o evento também, e é um jogo que tem uma arte bem colorida também, bem viva, então é um jogo que você não se cansa de olhar pra ele na tela, sabe? Então é um dos jogos que me chamou bastante atenção também durante o evento.
Black Sailors é um jogo desenvolvido por brasileiros, é um jogo que inclusive se passa ali na Bahia, e os personagens desse jogo são escravos africanos que se revoltaram e se tornaram piratas. Então é muito legal aí vendo que vai ter o remake do Assassin's Creed Black Flag, né? Teve agora também o Windrose, um jogo indie também de super sucesso que saiu recentemente. Então é legal ver também que a gente tem a capacidade também de ter jogos de piratas brasileiros, né? Block 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 é um jogo no estilo de cozy game que você vai ter que construir espaços pequenos. Então, recentemente aí a gente teve também o Paralives, onde a edição do cenário, a edição das casas ali, ela é bem fluida, ela é bem simples de se entender, né, e de fazer. E o Block Block Block, ele vem nessa mesma pegada também, só que ao invés de você ter personagens que são controlados, você edita só o cenário. Então você vai criar um quadradinho ali, um cubículo, pode pensar que seja uma sala, um estúdio, apartamento, qualquer coisa, e você vai modelar ele em toda a ferramenta de edição, de todos os móveis, de tudo que tem ali no jogo. Parece bem intuitivo, bem fluido, é bem legal. E é um jogo que, pra quem gosta de cozy game, vale muito a pena também conferir. Comatose é um FPS survival horror que tem a estética que remete bastante à época do Play 1, com os gráficos um pouco mais chapados, mas isso não significa que o jogo seja necessariamente mais simples. Nele você vai ter que resolver vários puzzles para voltar para o mundo dos vivos, então é mais um jogo aí. Soundgrass é um jogo extremamente voltado ao som. Você tá em um planeta diferente, você não tá na Terra, e nesse planeta em que você tá, as plantas, elas emitem um som. Então você vai ter que usar muito ali o som também como referência, e vai ter que resolver puzzles também usando esses elementos específicos. Esse jogo, ele tem um visual muito bonito também, então eu acho que vale a pena também ficar de olho. Stamperor é um city building onde o prefeito, o rei da cidade, ele cansou, não quer mais ser o governante, e ele colocou você no lugar. Então, nesse city builder você tem que fazer decisões binárias. Então, os camponeses, eles vão chegar com pedidos pra você e você vai ter que falar que sim ou não. Então, você vai ter que tomar várias decisões, isso tudo envolto de uma arte muito linda também, que do mesmo jeito em que eu falei lá do Arceus, aqui também as cores são muito vivas e a estética do jogo em si, ela é muito bonita também, chama muita atenção. Então acho que vai ser um jogo difícil de você se sentir entediado com ele. Charming Hill é um jogo onde você vai criar suas próprias pinturas. Então, para você que gosta muito de arte, muito de quadros, nossa, eu morro de vontade de ficar no museu, passar o dia inteiro vendo aquelas pinturas e ficar pensando como você seria capaz de criar alguma daquelas pinturas. Esse é um jogo em que vai deixar essa tarefa um pouco mais simples. Então você vai ter os elementos ali na tela, você vai conseguir arrastar eles, aumentar o tamanho das coisas, dos objetos, você vai conseguir ter uma edição muito grande nesse jogo. E isso vai ser bem legal, eu tô bem animado também para ver o tipo de pintura, a arte que as pessoas vão criar com esse jogo também. In your own story.
creating unforgettable places and moments that become part of your personal gallery. E os últimos 2 jogos, eles são uma das coisas mais esquizofrênicas que a gente tem no Brasil hoje em dia. O primeiro jogo que eu vou falar é o Caravana 2000. É um jogo em que você basicamente vai controlar uma carreta furacão. É um jogo extremamente psicodélico, não tem uma palavra muito melhor para definir esse jogo. É um jogo que você vai poder jogar ele cooperativamente também, até 4 jogadores. E ele é um jogo de terror, de sobrevivência com elementos de roguelike. Então, para você jogar com a galera, assim, ele vai ser um jogo muito, muito, muito interessante mesmo, muito legal. E o outro jogo, eu vou ter que até ler aqui o nome porque ele é enorme. O último jogo que eu queria falar aqui é o Aviãozinho do Tráfico 4. Sobraram demônios do portal pro inferno na favela que abri e agora tenho que salvar as mamadas do Ronaldo. Pelo nome do jogo você já consegue entender que é simplesmente um meme ambulante. E o trailer desse jogo é incrível. Ele é um boomer shooter, então você vai ter que sair a la Doom, matando todos os demônios ali que sobraram do portal pra você conseguir salvar as mamadas do Ronaldo. E ele também basicamente vai ser uma coletânea de memes. Eu não sei nem o quão entendível esse trailer foi pra quem não é do Brasil. Pra qualquer gringo que veja isso de fora e não entenda muito da cultura memística do Brasil, esse trailer com certeza pareceu apenas um amontoado de coisas ali jogadas em um lugar só. Oh my God! This level demo available now! You can lose that! For release September 16, 2026 on Steam! Ronaldo! E eu sei que eu ia falar só 10 jogos, mas tem mais um jogo que ele é muito especial também, que é o jogo que eu basicamente tô mais animado pra jogar esse ano ainda, que é o Deep Dish Dungeon. Ele é um jogo em que você vai entrar na masmorra, vai matar os demônios, vai pegar os ingredientes, preparar refeições e você vai ter que comer aquelas refeições que você preparar. Então pra quem assistiu Dungeon Mesh aí na Netflix, esse é o jogo perfeito, basicamente. Ele é um jogo também que vai ser co-op, então você e seus amigos vão poder entrar nas dungeons, explorar elas, pegar receitas, pegar ingredientes, montar essas refeições e todos se deliciarem junto. I'm looking forward to see you all making the most powerful meal of all, the Deep Dish Pizza, later this year and fall 2026. É isso, esses são alguns dos jogos que eu vi no evento que me chamaram a atenção. Eu não quis fazer uma lista muito grande também, aliás, esse é inclusive o meu primeiro vídeo aqui que eu tô gravando, espero que ele esteja bom. Os jogos que tem demos liberados, que foram liberados demos, eu baixei eles, eu vou estar jogando eles em live, então caso você tenha se interessado por algum jogo do que eu comentei aqui, ou que você viu no evento, entre na Steam, coloque ele na sua wishlist, porque isso é muito importante também para os devs, porque eles vão ter uma visibilidade maior, eles vão conseguir ter um caso mais concreto para chegar em uma publisher maior e conseguir falar que, olha, o meu jogo tem tantas wishlists na Steam, esse jogo vai ser bem sucedido, porque a gente sabe o quão precário é o mercado de jogos nacional. Esses desenvolvedores, então, eles precisam das ajudas. Como a apresentadora ali do programa falou também, muitos desses jogos são desenvolvidos e publicados por uma pessoa só, ou por times extremamente pequenos. Então é muito importante também a gente demonstrar nosso apoio para esses desenvolvedores, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, e mostrar que a gente tem força também, que o mercado nacional de jogos, ele tá aqui só pra crescer também e mostrar também toda a nossa criatividade pro mundo inteiro. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você tenha alguma sugestão de tema, alguma sugestão do que melhorar aqui também, eu tô aprendendo muita coisa também, então esse vai ser meu primeiro vídeo que eu vou editar também. Então eu espero realmente que seja tudo bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente, tchau, tchau.